Aleluia. Tem crente na igreja. Aleluia. Acredite, maior é aquele que está contigo do que tudo que está sobre este mundo. Nós cremos que nós vamos avançar de forma diferente esse ano. Nós vamos avançar para ver e conhecer coisas maiores. E nós estamos começando uma série nova neste domingo, hoje, né? Seguindo em frente. Diga, seguindo em frente. Porque para avançar eu preciso prosseguir, eu preciso seguir em frente. Então nós acreditamos nisso. Garganta está ruzinha. Então o tema que nós colocamos hoje é: não leve nada. Diga, eu não vou levar nada. Fica tranquilo que garganta de pastor é assim, né? Enrosca, desenrosca, enrosca, desenrosca, e a gente vai empurrando até onde der. Mas esse tema é muito importante. Mas como seguir em frente sem levar nada? Como eu posso fazer coisas grandes, coisas novas, se eu não levo nada? Esse tema gera muitas dúvidas neste tempo, onde estamos acostumados a receber primeiro para depois pagar. A gente vai no lugar, pega o produto, vai lá, paga. Então nós somos muito ligados a tomar posse do físico, do material, né? A estar ligado naquilo que nós estamos vendo ou tomando. E esse tema gera muita dúvida nas pessoas. Muitas pessoas ficam: peraí, como é que eu posso não levar nada e querer avançar, e querer ir ali adiante? Como é que eu posso fazer isso? Aí eu imagino assim: a fé passa primeiro pelo confiar e depois pelo realizar. Diga, a fé passa primeiro pelo confiar e depois entra no realizar. Não é verdade? O firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Então nós temos essa convicção. Quando? Quando eu acredito. Por isso que os versículos são fortes em dizer: se crerdes, verás a glória de Deus. Tudo é possível que crê. Ele está sempre ligado àquilo que está, vamos dizer assim, ardendo no seu coração, que você coloca. É muito difícil você mudar a vida de uma pessoa enquanto ela mesma não quer que mude, enquanto ela não acredita na possibilidade. A natureza, ela tem nos ensinado muitas coisas todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente olha para a natureza, a gente aprende alguma coisa. E uma coisa muito interessante está na agricultura, no plantio. Não sei se já reparou nisso. A Bíblia fala muito disso, porque naquela época alguns eram agricultores, outros tratavam com os animais, outros eram construtores. Era mais fechado o vínculo de profissão, vamos dizer assim. Então, quando fala do plantar, né, ela diz assim que nós devemos plantar para poder colher. Ela ensina isso, né? Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, diz assim: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, e abundância também. A sua colheita está ligado à sua semeadura. Então ela começa a ensinar que existe alguma coisa que nós temos que fazer, que cabe a você e cabe a mim fazer. Ele começa a ensinar que a resposta está ligada àquilo que eu faço. E quando falamos de plantar, nós estamos falando de alguém que vai arar a terra, vai preparar a terra, depois vai revolvê-la e colocar adubo, ou sei lá o que for, depois vai abrir os buracos, depois vai lançar nelas a semente. Existe uma sequência de trabalho anterior, para até ela chegar lá e colocar a semente. E se ele quiser colher no futuro, ele vai ter que cuidar e tratar para que a semente fique lá. Porque se tirar a semente, imagina que eu estou lá, de repente colocando, arrumei a terra, preparei a terra, abri o buraco, coloquei a semente, e de repente lá no final eu falo: sabe de uma coisa? Vou guardar a semente. Começo a pegar a semente e guardar. Vai haver colheita? Não. Eu tirei a razão da colheita, a semente. Então nós começamos a entender que naquele momento a semente tem que ficar lá. Não vai estar comigo. Ele não vai levar nada dali. O agricultor, ele não levará nada. Ele entrega. Diga, ele entrega. E é muito interessante, porque à primeira vista é uma perda. Imagina que ele foi lá e colocou a semente. Ele tinha 2, 3, 5, 10, 20 sacos de cimento, um caminhão de semente. E ele colocou todas elas na terra. E depois que ele colocou todas elas na terra, ele vira as costas e vai embora. Não leva nada.
Tudo aquilo, para dar certo, tem que ficar, tem que estar plantado, tem que estar colocado dentro da terra. Parece uma perda, mas não é uma perda. Depois de algum tempo, certo tempo, haverá uma colheita, e ela poderá ser abundante. Está lá em Marcos 4:8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Um produziu 30, outro 60 e outro 100. Ele deixou o fruto, caiu a semente na terra, e um produziu a 30, e o outro a 60, e o outro a 100. E o mais interessante é o que ele diz no versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele está dizendo assim, é dessa maneira, é assim que funciona. Por isso que ele fala, quem tem ouvidos, que preste atenção, que ouça, que fique ligado, que entenda, que deixe isso entrar no seu coração e na sua mente, para que haja realização. É uma necessidade. Para que tudo aconteça, vai ter aquele momento de algum trabalho, vai ter aquele momento de entrega, de deixar, e depois disso haverá a realização, E com essa situação a gente aprende algo legal. Entregar não é um problema, é uma solução. Diga entregar, não é um problema, é uma solução. Às vezes a gente fica muito preocupado quando alguma coisa vai sair da mão da gente. Você já imaginou alguém que estuda? Alguém já estudou aqui? Alguém que estuda, às vezes ele fica 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Se é médico, fica 11 anos com aquele tempo que ele tem que ficar lá de residência. E nesse tempo, parece para alguns perda. Eu lembro, eu era jovem, e eu tinha amigos quando eu estava fazendo a faculdade, que eles não queriam isso. Então eles ficavam conversando comigo e falando assim, deixa disso, Sardinha, deixa disso. Você fica nesse negócio de escola todo dia, cara. Vamos lá. E eles tinham um lugar lá que eles faziam umas festas meia safada, meia errada, e eles queriam todo dia, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, bebida, era isso, era aquilo. Vamos para lá. Eu tinha outro amigo que era dono de um bar, não, vamos para lá. E eu olhava para aquilo tudo, e eu tinha aquela determinação, não, eu vou para a escola, porque eu quero ser no futuro. Na época eu queria ser outra coisa, eu queria ser pastor, eu queria ser administrador, queria ser um executivo. Então a visão é que eu ia ser aquilo, não importava o que acontecesse. E eles ficavam muito zangados comigo. Você é chato, falava até uns palavrões, umas coisas lá, porque você não valoriza a amizade, você não tem isso, você não tem aquilo, você não é feliz, você está perdendo a sua vida. O tempo passou, eu me formei, me estabeleci, teve minha vida. E eles, alguns morreram, overdose, etc. Outros acabaram, vamos dizer assim, perdendo suas posições de trabalho e se tornaram pessoas quaisquer, e outros deram certo. E aí no meio disso tudo, eu vi que eu tinha atingido ou me dirigido ao caminho certo. Parecia uma perda, parecia uma perda. 4, 5 anos foram embora e parecia que eu estava perdendo. Só que de repente eu não estava perdendo, eu estava investindo. Naquela época eu não levei nada, mas depois eu tive a grande colheita, a realização. E nós precisamos abrir o nosso coração para isso, para entender que muitas vezes Deus quer nos colocar em posições melhores, mas primeiro você não vai levar nada, você vai deixar as coisas para que possam depois ser assumidas. O agricultor aprendeu com a natureza que naquele momento a semeadura é imprescindível e que ele deverá sair de lá sem nada. Ele não aprendeu isso com o Zé, com o Manuel, com o João, com a Maria. Não, ele aprendeu com a natureza. Se ele tira a semente, não há produção. Se ele põe a semente, ela vai germinar e haverá produção. A natureza não pegou para ele e falou assim, senta aí que eu vou falar contigo. Mas ela apresentou para ele, toda vez que você fizer isso, você tem essa resposta. Isso tem que estar dentro do nosso coração, que Deus está trabalhando sobre as nossas vidas para nos dar grandes realizações. Mas tem horas que parece que está tudo parado. Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes? Não está acontecendo nada, minha vida não muda nada, meu filho, minha filha, meu irmão, meu marido, minha esposa, não cura, não melhora. Você começa a desacreditar de tudo, parece que nada está acontecendo, mas na verdade está acontecendo, porque Deus nunca deixa nada perdido. A palavra de Deus diz isso, que ninguém que foi até Ele foi lançado fora. Então Ele está olhando para você, Ele está olhando para a sua vida, Ele está olhando para a sua petição. O próprio Daniel,
quando levou aqueles 19 dias para voltar a resposta dele, quando o anjo chegou até ele, falou o que para ele? Desde a sua primeira oração, já foi anotado o seu pedido, ou seja, já estava sendo preparada, mas o rei da Pérsia se levantou, e aí Miguel, Gabriel tiveram que lutar contra ele, mas venceram e trouxeram a resposta. A tua resposta já está a caminho. Você precisa entender que não há tempo para parar, não há tempo para desanimar. Você tem que entender que agora não é hora de levar nada, é hora de se posicionar, de se estabelecer, de ficar, né? Não é uma questão do semeador, mas é da natureza. Então aprendemos mais um pouco que a dependência de Deus é garantia de vitória. Diga, a dependência de Deus é a garantia da minha vitória. Porque a agricultura já existia antes de você existir, né? Se você for falar lá da plantinha, que ela cresce, quando fala que Salomão em toda a sua glória, nunca se vestiu como um lírio, quer dizer o quê? Que ela sozinha gera tudo aquilo que nós achamos algo maravilhoso, lindo, precioso, não depende de ninguém. Ela gera sozinha, colocou lá a semente ou deixou, se não mexer naquela terra onde tiver uma, quando ela soltar ali a sua semente, o vento bate, cai para o lado, e aí nasce outra e começa a coisa a se multiplicar. Eu não sei se você já reparou, que às vezes em cima do telhado da sua casa ou da casa de alguém, quando você olha tem uns matinhos crescendo. Quem subiu no telhado para plantar? Vocês viram alguém indo lá? E como é que está lá? A natureza. A natureza tem algo muito especial, que às vezes o passarinho ajuda, às vezes o vento ajuda, e em qualquer pequena quantidade ela se estabelece. Ela só precisa que não seja tirado de lá, que deixe ela produzir, né? Não leve nada, quer dizer, você não mexe e vai produzir do mesmo jeito, porque tem coisas que já vieram de Deus para nós, estão prontas para a sua casa, para a sua família. Deus ama a família. Então quando um homem e uma mulher se unem, já saem com a bênção de Deus sobre eles. Quando eles entendem que eles estão se casando debaixo da palavra de Deus, já tem que vir tudo que pertence, ou seja, a prosperidade, a realização, os frutos da família, os filhos, já vem tudo. E isso muitas vezes para nós parece algo estranho. Não é estranho, isso é parte de Deus, mas eu tenho que abrir mão de outras coisas, da mentira, da prostituição, do erro, do engano, porque quando eu não mexer na semente que está plantada, Deus pode multiplicar e prosperar a minha casa, a minha família e tudo que eu tenho. Amém? Precisa estar pronto, né? Que a dependência de Deus é a nossa garantia de vitória, nós já sabemos. A semente deverá morrer para que então gere frutos. Ela não pode mais ser sua, ela vai gerar, ela vai se condicionar. Quando o povo israelita falava de primícias, eles estavam falando da colheita dos primeiros frutos. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? É interessante que deveriam ser entregues ao sacerdote para que orasse e abençoasse toda a colheita. Então, naquele momento, eles tinham que ir lá, pegar os primeiros frutos, levar até o sacerdote, deixar lá com o sacerdote, e o sacerdote orava e abençoava. Para que o sacerdote orava e abençoava? Para que todo o restante da colheita fosse abençoado. Desse certo, sem gafanhoto, sem ladrão, sem isso, sem aquilo, sem nada que pudesse atrapalhar. Então, chuvas fortes, ou qualquer coisa que acontecesse, ele tinha ali uma razão. Mas era interessante, porque quando ele chegava lá, ele chegava com aquele molho, talvez em cima do burrinho, e aí ele pegava, tirava, ou da mula, tirava lá, colocava todo ali perto do sacerdote, e o sacerdote orava. E depois ele pegava o burrinho e ia embora, e não levava nada. Não levava nada. Tudo aquilo que ele trouxe ficava lá. Aparentemente ele estava perdendo, mas na verdade ele não estava perdendo, era dele. Dele o quê? A oração que era feita era para abençoá-lo, para que ele tivesse sim todo o restante da colheita.
E muitas vezes na nossa cabeça a gente não entende. Quando a gente fala assim, ó, você tem que fazer uma campanha de oração, você vai ficar lá na sua casa de joelho orando durante 1 hora, 2 horas, ou você vai vir de repente para a igreja, ou você vai vir nos cultos tais e tais, ou tal. Parece uma perda, mas não é uma perda, é um ganho. Naquela hora, talvez você diga assim, eu nem dormi direito, parece até que você não vai levar nada, mas você está acumulando. Você fala, mas eu não estou enxergando, mas existe. Um exemplo, uma conta bancária. Se eu perguntar agora, você tem, sei lá, R$500 no bolso? Você fala, não tenho. Mas tem lá na sua conta no banco? Ah, lá tem. Mas está no seu bolso? Não. Mas você tem? Sim ou não? Tem. Está lá. E é isso a função. O banco está guardando algo de valor para você. O céu está guardando algo de valor para você. Se você entender isso, quando as pessoas perguntarem, você acredita que Deus está fazendo um milagre na sua vida? Porque você tem um crédito, está lá no céu. E Deus vai abrir a porta no momento certo, no tempo certo, da forma certa, para que você seja poderosamente abençoado. Tem horas que a pessoa fala, mas eu tenho meu avô era pobre, meu pai era pobre, então eu também vou ser pobre. Negativo. Você mudou essa configuração no dia que você colocou a sua semente de fé na presença de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas não percebem que o que você está fazendo hoje, ele não responde por hoje, mas ele pode responder por amanhã, para o ano que vem, para o outro ano. Eu até de manhã comentei, eu falei, quando eu e a bispa, né, a gente de repente nos convertemos, e aí naquele momento, nós vimos o pessoal falando de dízimo, de primícias e coisa do tipo. E a gente olhou para aquilo tudo, e aí na volta de casa a gente sentou e conversou. Falaram que se a gente é crente, a gente é dizimista e primiciante lá e tal. Aí ela falou, é verdade, falaram mesmo. Aí eu perguntei para ela, e a gente é crente? E ela falou, acho que sim, a gente aceitou a Jesus, a gente agora é crente. Eu falei, então se a gente é crente, a gente tem que dar dízimo e primícia e tal? E ela falou assim, sim, né? Se nós estamos levando Deus a sério, a gente tem que fazer o que Deus ensina. Não temos mais que andar pelos nossos caminhos, temos que andar pelo caminho que os pastores estão ensinando, porque eles estão nos dirigindo. Eu falei, então a gente vai ter que ser. Ela falou, mas e agora? Nosso dinheiro era sempre muito organizado, muito colocado. Ela tinha um hábito, ela muito organizada, ela colocava de janeiro a dezembro, tudo que ia gastar, tudo que ia entrar, ela sabia até os prováveis aumentos de salário, ela colocava lá, e a gente tinha aquele relatório, né, um fluxo de caixa ali, perfeito. E pelo nosso fluxo de caixa, o final estava terminando 0 a 0. E agora? Aí eu parei para ela, falei, e agora então? Como é que a gente faz? Ela falou, mas o que foi que eles falaram? Não, o pastor falou que primeiro de tudo a gente deve tirar o quê? O dízimo. Então quer dizer que a gente já não tem mais 100%, a gente quando começa, já começa com 90%. É verdade. Então vamos refazer o relatório. E aí nós vamos ter que abandonar algumas coisas de baixo, porque tem que caber esse negócio. E aí nós fomos e refizemos tudo, e coube lá, colocamos o dízimo, colocamos a história das primícias, e apertamos lá e passou. Naquela época, parecia que a gente estava saindo com menos, que estávamos tendo perda, porque afinal de contas, parece que alguma parte do nosso recurso já estava ficando, nós estávamos saindo quase que, vou falar assim, sem nada, né? Já estava negativo. Peraí, que situação é essa? Mas nós nos acomodamos, encaixamos com aquilo e prosseguimos. Tempos depois, a gente começou a conhecer o que era essa situação, o que ela representava. Porque naquela época, não parecia, só parecia que a gente entregava. Mas mais adiante, em 1 ano, Deus fala assim através de um profeta, vou te tirar, né, do seu trabalho e vou te colocar num supletivo. Você vai ficar 1 ano trabalhando só na obra e conhecendo da obra. E eu falei, impossível, não tem como. E aí nós pegamos, eu recebi lá, fui mandado embora, recebi o dinheiro, e desse dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá e dizimar. Eu até brinquei de manhã, eu falei, eu fui levar na casa do meu pastor, de noite,
acho que era uma quinta-feira, uma coisa assim. Eu cheguei lá e dei para ele o cheque. Ele falou: o que é isso, Marcos? Eu falei: isso daqui é o meu dízimo. Por favor, segura para mim que eu estou um negócio aqui dentro, um tal de não vou dar, sim vou dar, não vou dar, sim, não. Era um valor muito alto. Era um valor, na época eu comprava 2 carros 1000, esses carros 1000, e eu fiquei assim: mano, é muita grana para deixar na mão do pastor, né assim? E ele falou: não, Marcos, leva para casa, você entrega no domingo. Eu falei: não, segura esse cheque, por favor, eu não quero pecar e tal. Ele segurou o cheque. No domingo ele me chama e fala: toma o seu cheque. Aí eu falei para ele: não, cara, você coloca na salva. Ele falou: de jeito nenhum, isso não é feito por força, isso é feito por amor. Se você quer, então você vai e coloca. Se você achar que não deve, não faça. Ele falou: isso não é jugo, isso é prazer. Você vai ter o prazer de servir, a entregar a Deus. Amado, quando ele trocou essas palavras comigo, minha cabeça falou: peraí, não é obrigação. Eu não estou aqui pagando uma dívida. Eu estou aqui apenas entendendo o valor que Deus tem na minha vida. Meu irmão, a hora que os obreiros lá cataram a salvinha lá, não sei o que, eu fui o primeiro a ir lá e já colocar o cheque lá, e voltei todo felizinho, e sentei do lado da bispa, e ela falou: por que você está com esse sorriso no rosto? Eu falei: eu tive o prazer de colocar aquele cheque na salva. Foi prazer, foi gostoso demais. Muda a tua configuração. Agora, depois daquilo, ela fez as contas segundo o que a gente sabia, e dava para ficar 8 meses. Dava para ficar 8 meses com aquele dinheiro que a gente recebeu. E ela falou: ó, é bom você arrumar um emprego logo, porque nessa época ela não estava trabalhando. Porque até 8 meses a gente aguenta, mais de 8 meses a gente não aguenta. Mas qual era a palavra que tinham ministrado para mim? Que eu ficaria 1 ano. 8 meses é mais que 1 ano ou menos que 1 ano? Estava faltando 4 meses. O tempo passou. Quando completou 1 ano, porque a gente evitava olhar a conta para não ficar naquelas: ai meu Deus, não olha não, deixa Deus fazer o que tem que fazer, Ele é provedor. E quando chegou no final, ainda tinham para quantos meses, mas você lembra? Quando chegou no final, uns 4 meses ainda tinha dinheiro. A conta que nós fizemos dava para 8 meses. Nós ficamos 1 ano e sobrou ainda dinheiro para uns 4 meses à frente. E aí eu já estava trabalhando, já estava começando a trabalhar novamente. E aí você começa a falar assim: para que serve mesmo o dízimo, as primícias? Para que você tenha provisão. Quando? Quando você precisar. Essa é a diferença. O dízimo traz a provisão para a tua necessidade, e as primícias trazem a riqueza, colheita acima do normal. E é isso que precisa entrar no seu coração. A semente, ela vai ter que morrer, e você precisa entender que as primícias eram os primeiros frutos, e eles só traziam para que houvesse a oração, porque a oração, ela não era para aquele momento, mas era para que toda a colheita, durante todo o tempo, fosse abençoada. E isso muda a tua configuração. Eu penso que naquele momento, para muitos levar as primícias poderia parecer perda, mas na verdade era uma entrega, e eles levavam até o sacerdote, porque acreditavam na manifestação de Deus ao favor deles. Você acredita que Deus olha para você? Que Ele é fiel contigo? E você é fiel com Ele? Oh glória, aleluia. Pensa comigo, eles entravam na presença do sacerdote e saíam aparentemente sem levar nada nas mãos, mas eles estavam levando muito mais do que nas mãos. Eles estavam levando as promessas. Fala para a pessoa do seu lado: você tem promessa de Deus. Promessa de Deus não acaba. Você sabe que promessa de Deus não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. Ela vale até o dia que você se posicionar. Se você se posicionar mais rapidamente, ela vale mais rapidamente. Se você se posicionar mais lentamente, ela vai acontecer, mas vai acontecer mais lentamente. Então depende de quem? De mim, de você. Nós é que nos posicionamos para isso. Então, naquele momento, estava acontecendo algo muito especial, espiritualmente falando. Eles estavam confiando no ensinamento de Deus.
Quando eles estavam levando as primícias, eles estavam confiando no ensinamento de Deus, eles estavam honrando a Deus, eles estavam realizando a entrega, consagrando toda a colheita ao Senhor. Eles estavam fisicamente saindo de mãos vazias, mas espiritualmente estavam levando as riquezas de Deus para as suas vidas. É melhor a riqueza do mundo ou a de Deus? Porque a de Deus é soberana. Diz que Jesus falava que eles colhem aonde não plantaram. Então as coisas de Deus são muito mais, vamos dizer assim, garantidas, e elas vão acontecer de qualquer maneira, não importa. Tem um mar na sua frente, ele vai se abrir. Tem um Jordão na sua frente, ele vai se abrir. Tem sede e não tem água, vai sair água da rocha. Tem fome e não tem o que comer, vai cair maná do céu. É nisso que a gente entende qual é o tamanho do poder de Deus, e através da obediência nós recebemos. As primícias era tão funcional para o enriquecimento daquelas vidas, que todos acreditavam em Deus e realizavam. Aqueles que eram israelitas não tinham dúvida. Aqueles que não eram, muitas vezes faziam coisas com deuses pagãos. Lembra que eu falei uma vez aqui, que eles cozinhavam o cabritinho, o filhotinho no leite da mãe? Imaginou que maldade você pegar um recém-nascido, um cabritinho recém-nascido, tirar o leite da mãe, colocar numa panela, numa vasilha grande, colocar no fogo e colocar ele vivo como oferta a esses deuses pagãos? Para que era isso? Para ter riqueza. E aí na época em Levíticos, o próprio Moisés disse para que não se fizesse isso, mas se confiasse no Senhor, porque isso era abominação. Tem gente que confia no trevo de 4 folhas, tem gente que confia, em alguma pessoa aí, uma sabedoria sobrenatural para a sua vida, mas tem gente que confia em Deus e coloca a sua vida na mão de Deus, e Deus responde e estabelece. Então Jesus, ele ensina, no Novo Testamento, lá em Lucas, ele ensina que eles não deveriam levar nada, apenas cumpram a orientação espiritual e tudo vai dar certo. Então ele fala com eles lá em Lucas 10, ele dá um ensinamento, que a parte que cabia a eles era entender e obedecer o ensinamento de Deus, fazer aquilo que Deus estava falando, e que tudo daria certo. Olha o que ele fala aqui no versículo 1. Depois disso, designou-se o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ele disse lá no versículo 3: Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Se houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, então, digno é o obreiro do seu salário. 9, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus falou para eles que era para eles irem adiante, na frente dele, para visitar as pessoas que deveriam ser alcançadas. Mas ele falou: peraí, nós vamos, mas não levem nada. O que ele estava dizendo? Como é que você manda alguém viajar, alguém cumprir uma tarefa, e não dá dinheiro, não dá roupa, não dá comida, não dá nada? Fala para ele: não leva nada. Ele estava colocando claramente assim: vocês são meus, e eu cuido daqueles que me obedecem. Eu só quero que vocês sigam pela minha palavra, que vocês cumpram a minha palavra. O restante virá sobre a vida de vocês. É por isso que a gente sempre cita aquele versículo: buscai a Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque é isso que ele está dizendo aqui. Jesus designou aqueles 70 de 2 em 2, enviou eles mesmo. Disse que a tarefa seria difícil. Lembra que ele fala? Como cordeiros no meio dos lobos. Falou: vai lá, pode ir, não vai ser fácil, mas fica tranquilo, provisão virá sobre a vida de vocês. Manda que não levem nada, não leveis bolsa, nem alforge e nem sandálias. Vocês não vão levar nada, eu sou a sua garantia. E diz mais para eles ainda: pois digno é o obreiro do seu salário.
Se você está seguindo os caminhos do Senhor, quem é responsável pela sua vida é o Senhor. Ele está dizendo: eu sou responsável por você quando você me obedecer, quando você fizer o que eu estou falando. Jesus não demonstra nenhuma preocupação em que eles levem alguma coisa, qualquer coisa. Jesus se preocupa em eles entenderem que a obediência às orientações espirituais é que supriria eles em tudo o que precisassem. Obedecer às orientações espirituais. Onde estão nossas orientações espirituais? Aonde? Você tem Bíblia? Você lê Bíblia? É mais difícil, né? Ter é uma coisa, ler é outra. Não, quando você lê a Bíblia, lá estão as orientações para a nossa vida. Lá estão aquilo que o Senhor deixou decretado e registrado. Mas por que Ele quis deixar a Bíblia? Exatamente para que a gente nunca tivesse dúvida. E se em algum momento tivesse, até através da Bíblia conseguisse achar a resposta que nós precisamos, né? E ele fala: curai os enfermos, é que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Ele está dando autoridade para eles fazerem milagres, e para eles informarem que o que está ali é o reino de Deus, é o poder de Deus, é a promessa de Deus. O Senhor gostaria muito que nós mudássemos a nossa visão, que a gente colocasse a nossa visão agora diretamente nele. E é difícil muitas vezes, porque o mundo bate com tanta força, que tem horas que as pessoas ficam mais preocupadas: eu não posso perder emprego, eu não posso ficar longe de casa, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E eles esquecem que há um Deus provedor que está voltado para eles. Diga: há um Deus provedor que me ama ao ponto de enviar o seu filho para ser crucificado por mim. Olha o tamanho do amor que ele tem por você, o quanto ele te ama. Então, se nós acreditarmos nisso, há uma grande mudança para a tua vida, há uma grande mudança para a tua casa, há uma grande mudança para a tua família, há uma grande mudança para o teu casamento, para os teus filhos, para os teus netos, há uma grande mudança em todas as áreas da sua vida. E entender isso é o que faz a diferença. Quando eu assumo essa posição, se nós entendêssemos que a obediência aos mandamentos e ensinamentos de Deus são capazes de nos prover, seríamos mais fiéis a Ele. Sim ou não? É que as pessoas ficam assim: mas será? Não sei o que, eu vou ofertar. Eu lembro uma vez que eu conversei com uma pessoa, e ele disse uma coisa para mim que eu achei, mexeu comigo. Ele falou assim: como você dá oferta? Eu falei: eu sempre tenho alguma coisa para dar. Ele falou: então você dá esmola, você não dá oferta, né? E eu falei: como é que é? Ele falou: porque se tem alguma coisa para dar, às vezes você tem R$5, R$10, R$2, R$1, sei lá, qualquer coisa. Quando a gente vai no aniversário e você gosta da pessoa, você leva qualquer coisa? Pega qualquer coisa e leva lá. De repente passa ali, né? Compra lá uma camiseta daquelas que está por R$5 ali, dá aquela mesmo. E é alguém que você ama. Você vai procurar se esforçar, não vai? Você vai achar um caminho. Mas por que você faz isso? Porque você ama, porque você quer aquele relacionamento, porque você acredita naquele relacionamento. Então você vai melhorar essa posição de uma forma a pegar, às vezes não é o aumento só do valor, mas é a maneira de entregar, de que forma você vai levar. Às vezes eu lembro quando eu era criança e a gente teve uma vida um pouco apertada, né, para não falar bastante, e eu, a pastora Nilza, né, a gente tinha o hábito de pegar cartolina, comprava lá 10, 15 cartolinas, e quando era aniversário da minha mãe, alguma coisa, a gente cortava coração, escrevia frases e empetecava desde a saída do quarto dela, porque a gente ficava à noite lá montando tudo aquilo, para que quando ela saísse do quarto, e como a casa era bem pequena, então saía do quarto, já quase saía da casa, né? Então eu tinha que colocar tudo ali bem perto da porta do quarto mesmo. E ela saía e dava de cara com aquele monte de coração, aquelas coisas escritas: mãe, te amo, você é maravilhosa, você é bem, aquela coisa toda. Aí ela ia no banheiro, estava no espelho, ela não conseguia enxergar, porque tinha coisa colada. Ela chegava na cozinha, quando ela ia no fogão, estava em cima do fogão. Porque o dinheiro não dava para muita coisa, mas para 10 cartolinas dava.
E eu sei que isso marcou muito ela. Por um bom tempo ela guardava as cartolinas, colocava em cima do guarda-roupa, porque ela achava aquilo uma posição. Era muito dinheiro? Não, mas era muito coração, era muita declaração. E é isso que nós precisamos olhar para Deus. O Senhor está querendo a sua declaração. Ele não está preocupado com o seu dinheiro. É por isso que Ele não fala, quem tem mais dinheiro me ama mais, ou quem tem menos dinheiro me ama menos, ou coisa parecida. Para Ele não tem isso. Mas a declaração é algo forte, que você vai apresentar a Ele, que você vai fazer aqui de uma forma especial. Aqueles 70 foram de 2 em 2 e confiaram tanto que não levaram nada. E entraram e fizeram coisas tremendas, curaram, libertaram. E quando eles voltaram, eles ficaram fascinados e disseram para Jesus isso: olha, nós chegamos lá e até Satanás, né, se desdobrou lá, acabou, né, porque curamos, fizemos isso, fizemos aquilo. E ele começa a citar, e ele fala: ó, não fica feliz por isso não, fica feliz por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Ele quis dizer assim: fica feliz porque você tem parte no céu com a gente, lá em cima. Não é porque vocês fizeram milagres na terra, mas é porque vocês pertencem ao céu. Então, quando nós entendermos isso, não há mais dúvida no obedecer, porque a gente sabe que todo o amor e toda a graça de Deus vai estar sobre nós, nos protegendo, nos livrando, abrindo portas, liberando caminhos. Se eu olhasse para a minha vida quando eu era garotão, né, e para agora, de todos os lugares que eu passei, em todos os lugares que eu comi, para os lugares que eu viajei, eu falo, não era para aquele cara, aquele rapazinho não tinha essa dimensão, a família dele não tinha essa dimensão, nós não tínhamos essa condição, mas de repente Deus se agradou e começou a nos ajudar, e começou a nos abençoar, e a gente foi andando, até chegar nos dias de hoje. E aí você fala assim: nossa, o que aconteceu? Aconteceu que quando nós tínhamos a nossa visão humana, nós éramos frágeis. Quando nós entregamos a visão humana para assumir a visão espiritual, aí começamos a fazer coisas impossíveis. Eu falei para vocês, eu tomei uma latada lá no primeiro ano que eu fui para Israel, que eu cheguei lá falando para a pessoa, né, estava lá num grupo, e eu contando para uma senhora que a igreja pagou, e eu estava feliz e tal, ela falou: por que você não vem? Já era, sei lá, 10ª vez que a mulher estava indo. Eu pensei: o filho dela deve dar, sei lá, alguém está pagando para ela. E ela falou: não, eu sou uma empregada doméstica. Eu falei: como? Eu sou empregada doméstica, mas eu tenho um propósito com Deus. Você tem um propósito com Deus? Ela era só membro de uma igreja, eu já era um pastor. E ela fez. Eu falei: eu tenho um propósito com Deus. Ela falou: pois se você tiver um propósito com Deus, você vai começar a juntar, e todo ano você vai vir para Israel, e vai assim, porque é assim que eu faço. Quanto a senhora ganha? E ela falou: eu ganho um salário mínimo e meio, um negócio assim. E eu naquela época, antes de sair da empresa, eu estava com uns 10, 12 salários mínimos. E aí eu falei: caramba. Por causa que eu falei: só não quer administrar minha vida, né? Porque aí você fala assim, a confiança dela em Deus levou ela para Israel. Muitas vezes eu não vi mais a pessoa, mas eu falo assim: como pode alguém acreditar e confiar e Deus prosperar e estabelecer? Será que hoje você não gostaria de ter a sua vida administrada por Deus? Será que hoje você não gostaria que Deus abrisse a porta para você? Hoje eu não falo mais, antes eu falava muito com casais, em jovenzinhos que iam casar, e eu lembro de vezes que eles chegavam: mas não tem como. Eu falei: o quanto você quer ser sincero e honesto com Deus? Quer ter um casamento em Deus, não na carne. Aí a pessoa falava: 100%, tem certeza? Tem, então vamos ajoelhar. Orávamos. Em pouco tempo a pessoa já estava comprando casa, apesar de ser sistema financeiro, mas comprando casa, já estava com sua mobília, e já estava casando. E aí você fala assim: caramba, mas ele não tinha nada. Ele poderia não ter nada, mas quando ele entregou a Deus, ele passou a ter tudo. E é isso que muda nosso pensamento, como nós vamos viver isso tudo. Então a obediência aos mandamentos do Senhor faz a gente ser capaz de ter
provisão, de ter saúde, de ter realização, de alcançar objetivos. É por isso que nós cumprimos o que está escrito na palavra. E quando eu leio lá em Deuteronômio 28, olha o que ele fala: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, teus filhos, e o fruto da tua terra, a plantação, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, todos feridos diante de ti. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a sua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. Se você olhar para isso, você fala assim: uau! Tem pessoas que falam: mas isso aqui é o Velho Testamento. Eu não canso de dizer que o Novo Testamento é o espelho do Velho Testamento. O que foi proclamado, o que foi profetizado no Velho Testamento, se concluiu, aconteceu no Novo Testamento. Por isso, nenhuma dessas palavras são perdidas ou deixam de ter valor ou valia. Nós precisamos estar preparados para isso. Quando ele disse aqui de uma forma tão clara: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado para guardar todos os seus mandamentos, né? Os seus ensinamentos, então você vai ser abençoado, sua casa será abençoada, sua produção, ou seja, você tem uma empresa ou quer ter uma empresa, o seu trabalho será abençoado, o fruto do seu ventre, seus filhos serão abençoados. Ele fala: se o inimigo vier contra você, Deus vai feri-lo e ele virá abatido, ou seja, não vai tocar em você. Aonde você colocar a palma das suas mãos será lugar abençoado. Se a gente começa a olhar para isso e fala: peraí, Senhor, por que eu estou demorando para ouvir a tua voz e obedecer? Por que eu estou demorando? Por que eu sou uma pessoa de contenda, uma pessoa que não se entrega? Se entregar quer dizer, deixa Deus ser o Senhor da sua vida. É muito importante a gente mudar isso. Você viu o que ele falou aqui? Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O que ele está dizendo aqui? Que você será próspero, que haverá prosperidade sobre a sua vida, porque quem tem para emprestar e não precisa tomar emprestado, é porque tem a bênção da prosperidade na sua vida, ou seja, não lhe falta nada. Na verdade, já entrou até a bênção da riqueza, né? E isso é forte. Ele fala: te porá por cabeça e não por cauda. Você viu ele falando aqui? Vou te pôr por cabeça se você for o melhor da sala de aula. Vou te pôr por cabeça se você tiver 5 diplomas. Vou te pôr por cabeça se você... Não. Ele está falando: te colocará, te porá por cabeça e não por cauda, só estará por cima e não por baixo, quando obedecer os mandamentos do Senhor. É tão simples que se torna complicado. Porque tudo que a gente está aprendendo hoje na vida
é que a pessoa precisa ter muito estudo, muito preparo, isso, e daí nós pegamos uma porção de gente muito bem formada, que está trabalhando por R$2.000, não é que seja um péssimo salário, mas não mantém uma vida, ela tem dificuldade, e aí você fala, o que acontece? Acontece que Deus quer dar muito mais para você. Deus quer colocar você numa posição de realização e de vitória, e Ele tem como te prosperar, só que você precisa obedecer. O que? A palavra dEle. Não, eu tenho que obedecer ao Senhor, apóstolo. Não me obedeça, obedeça a palavra de Deus. Por isso que todos têm Bíblia. Tem ou não tem? E você abre a sua Bíblia? Um dia eu vou falar assim, traz a sua Bíblia aqui, eu vou ver se ela está branquinha dentro, né? Que ela está... nenhuma folhinha amassada, né? E hoje vai ter gente que vai amassar toda a Bíblia, né? A grande verdade é que ali tem muitas respostas. Diga respostas. Deus quer dar respostas para você. Quando você quiser casar, ou quiser ter uma sociedade, ou quiser fazer alguma coisa com a sua família, pensa nisso. Deus une propósitos. Propósito. Será que vocês têm o mesmo propósito? Porque é nisso que Ele trabalha. Por isso que nós temos os mandamentos, porque os mandamentos nos colocam no mesmo propósito. Quando eu entendo isso, eu e meu cônjuge, eu acabo fazendo o quê? Indo para a mesma direção, orando. Vamos nos juntar para pedir a Deus, para que o Senhor prepare um lugar, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor faça isso, para que o Senhor nos dê provisão. Onde houver 2 ou mais no meu nome, ali eu estarei, em meu nome, com a mesma fé, na mesma prática, o mesmo objetivo. Por isso, quando a gente começa a falar aqui, fala as primícias, tem a determinação de honrar a Deus e os seus ensinamentos. Está na Bíblia, está escrito na Bíblia que a gente deve entregar os primeiros frutos para o Senhor. E entregar os primeiros frutos não é jugo, é prazer, é ser feliz, é saber que hoje eu posso, puxa vida, apóstolo, mas eu venho aqui, coloco ali na salva e vou embora. Você não vai levar nada. Diga, eu não vou levar nada, mas eu estou depositando no céu. Eu tenho crédito. Sabe o que quer dizer? Quando eu precisar, o cartãozinho passa, né? Aquela coisa que é legal, né? Você chega lá, vai no banco, põe o cartão lá e vê se tem saldo. Já viram isso? E quando você chegar lá e não tem saldo, o que acontece? Você fala, caramba, e agora o que eu vou fazer? Mas a melhor coisa que tem é quando você passa e olha lá e fala, eu nem sabia que tinha isso, e apareceu o valor lá. Provisão de Deus está sempre preparada para os seus filhos, né? Por outro lado, todas as vezes que honrarmos a Deus, somos abençoados. Por isso o ato de entregar as primícias trará a condição de uma colheita abundante. Isso é resposta de Deus ao seu comportamento. Amados, nós estamos falando aqui das primícias como os primeiros frutos, porém, você viu que a palavra diz que a bênção não é só dinheiro, não é só dinheiro, é cura, é prosperidade na empresa, é ser alguém diferenciado no trabalho, é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e que saiba ministrar a palavra e abençoar. Quando nós entendemos tudo que pode vir, se eu ler de novo ali, eu vou entender quantas promessas tem contidas em Deuteronômio 28, Deuteronômio 18, em outras partes da Bíblia, fala exatamente isso. Toda vez que a gente obedece, há uma prosperidade colocada na nossa vida por Deus, não é por homem, não é o homem que faz. Por isso que é legal, porque eu poderia chegar e falar assim, não, você deixa comigo o seu dinheiro e eu garanto você, aí eu morro e você fica na pior. Deus não. O Senhor era, o Senhor é e o Senhor sempre será. A garantia dele é eterna. Acabou, está feito. Ele vai te abençoar, você está sendo fiel, Ele vai ser fiel e vai liberar a tua casa, e vai liberar a tua vida, vai liberar os teus projetos. Alguém tem projeto de Deus aí? Alguma coisa você quer de Deus e ainda não aconteceu?
sabe? Puxa, eu queria tanto trocar isso, queria tanto fazer aquilo, eu queria tanto que a saúde entrasse na minha casa, eu queria tanto que os sinais do Senhor se multiplicassem. Essa é a chave. Quando você aprende que entregar não é perder, entregar é ganhar. Entregar é provocar uma manifestação de Deus para a nossa vida, principalmente quando a entrega está ligada à obediência. Está escrito, dízimo está escrito, primícia está escrito, caráter está escrito. Então eu vou agora pegar os mandamentos e colocar no meu coração, e vou sair daqui rasgando. Fala para a pessoa do lado, eu vou sair daqui rasgando. A partir de hoje eu vou ver os sinais de Deus se multiplicar na minha cabeça, na minha vida. Quem já viu construir uma casa aí? Em algum lugar se passou, alguém estava construindo. Um dia eu estava nos Estados Unidos e eu fiquei na casa de um pastor lá e calhou de ele falou assim: olha, essa semana a gente não vai poder fazer isso nem aquilo, então só à noite a gente vai para a igreja lá para você pregar, mas de dia a gente vai ficar por aqui mesmo. Eu falei, caramba. Aí eu descobri que tinha um cara construindo uma casa na rua lá, uma casa grande. Imagina, eu estava quase lá no meio dos pedreiros, andando para lá e para cá, toda hora os caras fazendo uma coisa e eu lá bisbilhotando, olhando, e eu falei assim, construir, quando começa, não parece nada com nada. Você olha e fala assim, parece só, né, principalmente lá que é muita madeira, né, pouca alvenaria, você fica olhando e fala, isso não vai dar certo, cara. Aí o cara põe uma tábua aqui, lá umas tábuas, aí põe um plástico, um negócio, aí depois põe uma manta, aí depois põe outra madeira e faz. Eu falei, isso daí vai vir o vento, vai derrubar. Se o lobo mau vier aqui assoprar, esse troço cai. Meu irmão, quando termina, é uma baita de uma casa, 1.000 metros quadrados, uma baita de uma casa, 3 andares, mais a parte do basement, e aquela coisa toda, e está lá, e vem aquele vendaval, e a casa continua lá, e você começa a olhar para aquilo, e você fala assim, olha que interessante, a nossa vida é assim. Quando a gente confia a um bom construtor, Deus Todo-Poderoso, Ele começa a mexer, você parece com nada, mas lá na frente, quando as pessoas olharem, vão ver uma estrutura maravilhosa montada. Sua vida vai ser muito abençoada, sua casa será muito abençoada, todos vão conhecer você por aquilo que você representa. É bom demais. Então obedecer não é um jugo, não é um peso. Obedecer é alegria, é gozo, é paz. A entrega do nosso coração traz a realização. Amém, amados? Hoje é o dia de primícias. Nós temos o hábito de pegar neste dia um dia do mês nosso, a gente pega lá o que ganhamos, divide por 30, pega um dia e nós entregamos. Nós entregamos por quê? Porque nós queremos que todo o restante da colheita seja abençoada, mas não só a colheita financeira, nós queremos que todo o restante que nós esperamos aconteça. Então que venha um milagre na sua casa, que venha um milagre no seu relacionamento, que venha um milagre, talvez se você quer casar, se você quer alguma coisa, que você entenda que Deus pode fazer qualquer coisa. Diga qualquer coisa. Isso precisa arder no coração. Buscai a Deus e a sua justiça, e você não? As demais podem ser qualquer coisa, porque Ele é o principal na tua vida.